17 e o verso 18. Então nós teremos duas pregações. Eu pregarei meia hora, o pastor Silvio meia hora. As nossas pregações hoje vai tratar de oração. E eu quero mostrar nesse texto uma doutrina chamada perseverança dos santos. Repete comigo: perseverança dos santos. Está dizendo assim, versículo 17 e 18. Desde, os irmãos podem ler, eu vou ler na minha tradução. A minha tradução é da King James, tradução muito boa. Vai dizer assim: desde a minha juventude, ó Deus, tu tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora, porém, vejo que estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras de teu braço, às gerações presentes e futuras. Esse Salmo 71 de Davi era quando o salmista já estava um homem de idade, já era um idoso, e ele ora a Deus, lembrando de o que Deus tinha feito na sua vida. É difícil hoje o cristão do século 21 ele parar e fazer uma reflexão do que Deus tem feito na vida dele. Hoje, com a correria, com o desenvolvimento das tecnologias que nos traz distrações em vários aspectos, hoje poucos cristãos oram agradecendo a Deus, medita, lembrando do que Deus fez na sua vida. No versículo 17, acompanha comigo, por favor, se você tem sua Bíblia aí. Davi, ele vai mostrar a presença de Deus, as graças de Deus na vida de Davi, desde a sua juventude. Vocês jovens, Davi vai dizer assim, ó: desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado. Nós conhecemos a história de Davi, sabemos que Deus chama Davi, tira Davi de trás das manadas. Deus faz promessas para Davi, e desde a juventude de Davi, na sua meninice, Davi teve experiências fantásticas com Deus. Davi teve experiências a qual ele entendeu que essa experiência era um ensino da parte de Deus. Davi entendeu que as suas lutas, as suas guerras, a sua vida, os feitos de Deus, quando Davi foi chamado diante dos seus irmãos, foi ungido, quando Davi tocou para Saul e os espíritos mundanos, malignos da parte de Deus saiu da vida de Saul, quando Davi ele derrubou, venceu o gigante Golias através da fé que havia em seu coração, e quando ele derrotou as nações, aqueles povos que se levantavam contra o reino, e as guerras de Deus, tudo na vida de Davi foi tido como experiência, e Davi entendia que isso era Deus o ensinando. Davi entendia na sua juventude, Davi entendia que isso vinha da parte de Deus como um ensinamento, como uma catequese, como Deus estivesse ensinando Davi. Por isso que ele vai dizer: desde a minha juventude, ó Deus, tu tens me ensinado. Fica para os jovens esse entendimento que Deus, desde a juventude, quer ensinar você. Você talvez que tem pouco tempo de cristão, você talvez que tem pouco tempo que você conheceu o Evangelho, que a graça manifestou para você, você ainda é uma criança espiritual, você é um jovem diante de Deus, você precisa aprender de Deus. Deus se predispõe a te catequizar, a te instruir, a te ensinar.
Davi aqui, ele olhava com o refletor para trás, na sombra da vida, ele olhava e dizia assim: desde a minha juventude, tu, ó Deus, tem me ensinado. A pergunta que fica: nós temos aprendido com Jesus? Nós conseguimos olhar para trás e ver que Deus nos ensinou e louvá-lo sobre isso? E Davi vai dizer assim, ó, no seu exato momento que Davi estava, e até hoje anuncia as suas palavras. O que nós temos aqui? Davi não só ele foi ensinado por Deus, mas ele desde a sua juventude ele anunciou esse ensino. Ele transferiu esse ensino que Deus lhe deu para o próximo. Ele passou a palavra de Deus aos demais. Ele era ensinado por Deus. Deus instruía Davi. E esse salmista aqui, ele também instruía. Ele ensinava o que? As maravilhas de Deus. Parece-me que Davi, quando o texto relata, o texto bíblico relata para nós que ele cuidava das ovelhas do pai, isso é mente de pregador. Creio eu que Davi, irmão, ele ficava ali pastoreando as ovelhinhas, e ele começava a contemplar a beleza da criação. Ele não tinha essa revelação escrita que nós temos. Ele tinha a lei de Moisés. E ele, creio eu que ele, pastoreando as ovelhas, ele conseguia enxergar a beleza de Deus na natureza. E ele, através dos seus feitos, ele ensinava aquilo que Deus fazia na sua vida. Lembra de quando ele chegou diante de Saul? Ele narra a história. Quando os homens oravam e diziam assim: ninguém pode derrotar Golias. Ninguém pode vencer esse gigante. E Davi conta aquilo que Deus fez na vida dele de uma forma de ensino, uma forma de manifestar as maravilhas de Deus. Davi vai contar a história. Estava eu pastoreando as ovelhas de papai. Veio um leão. Olha que coisa interessante. Ele anuncia o ensino. Ele anuncia as maravilhas de Deus. O que Deus fez na sua vida. Isso nós devemos maravilhar esse Deus que operou no passado nas nossas vidas. Quantos cristãos hoje, numa roda para conversa, para uma boa conversa, eles falam de outras coisas, perdem a oportunidade de falar, de anunciar as maravilhas de Deus. Uma pergunta para você: você anuncia o que Deus fez na sua vida? Você, quando está numa roda de pessoas, você consegue transmitir esse ensino? Olha, eu era assim, eu vivia assim, a minha vida era assim, mas um dia eu encontrei Jesus, como Paulo encontrou no caminho de Emaús. Um dia eu estava dessa forma, mas o Deus de toda a terra, Ele operou em mim uma maravilha, a qual hoje me transformou. Será que nós conseguimos virar o refletor para trás e lembrar de quando nós anunciávamos as maravilhas de Deus? E o que Deus está querendo dizer para nós, através dessa palavra, é que Davi era ensinado por Deus. E ele não parou de anunciar a sua palavra. Vou fazer uma aplicação desse texto aqui, já vou pular para o segundo ponto. Você tem anunciado a palavra de Deus? Você tem anunciado as maravilhas de Deus na sua vida? Do passado? Do passado. Lembra você como era a sua família antes? Como a sua família está hoje? Lembra você que tipo de pessoa ruim você era? E quem você é hoje, cheio do Espírito Santo, sentado neste banco aí? Lembra de você outrora nas baladas da vida, nas drogas, na sarjeta, lá atrás? Deus te pegou, te deu um banho de justiça a parte de Cristo e te colocou assentado entre os príncipes hoje? Você tem pregado, anunciado isso aos outros? Ou você fez isso só lá no passado? Segundo ponto. Versículo 18, Davi vai dizer assim: olha,
Agora, porém, vejo que já estou idoso, de cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus. Agora o salmista, ele já é um homem idoso, já é um velho. E ele olhava com esse refletor da graça que Deus tinha manifestado para ele lá atrás. E a conclusão que ele chegava é que Deus esteve com ele todos os momentos. Olha o versículo 5. Olha o versículo 5. Por que Davi tinha esse entendimento? Olha o versículo 5. Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha mocidade. Olha o que o salmista está orando. Isso aqui ele está orando, é em oração que ele está dizendo isso. Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Deposito em ti toda a minha confiança, desde a minha juventude. Ou seja, desde a juventude do salmista, ele confiava no Senhor. Ele confiava no cuidado do Senhor. Ele confiava nesse Deus Emanuel, nesse Deus que emana entre os homens. Ele confiava nesse Deus presente. Ele confiava nesse Deus que o preservou na sua juventude, até aquele pesado e exato momento a qual ele está orando. Irmão, eu acredito que quando Davi falava essas coisas aqui, o salmista, o coração dele palpitava. Ele disse: olha que coisa linda. Agora, porém, já estou eu não sou aquele menino mais que derrubava gigante daquela forma. Eu não sou aquele menino que tinha aquela força para rasgar leão mais. Eu não sou aquele menino mais que talvez tocava com a flauta com aquela força. Eu não sou aquele menino que caminhava para levar as marmitas para os meus irmãos na guerra. Eu não sou aquele jovem cheio de força que eu era mais. Mas o entendimento que eu tenho é que até aqui o Senhor não me desamparou. Até que a sua mão esteve sobre mim e o Senhor não me desamparou. Olha que convicção maravilhosa. Olha Deus preservando. Por isso que eu disse que a perseverança do santo. Olha Davi perseverando. Olha Deus perseverando Davi. No passado ele confiava em Deus. No passado ele anunciava as maravilhas de Deus. No passado ele via a mão de Deus na vida dele. Mas hoje já de ver cabeças brancas, velhinhos, velhinho. Ele tem a mesma força. Ele tem o mesmo entendimento da graça de Deus, da preservação de Deus. Irmão, você não está entendendo. Pessoas talvez moralmente melhor que você morreu na pandemia e Deus te segurou. Deus preservou você. Para quê, Glenn? Para ficar falando conversa fiada? Para fazer fofoca na igreja? Não, irmão. Ele te preservou para você anunciar, continuar anunciando as maravilhas de Deus. Ezequiel capítulo 9. O anjo destruidor passa diante de Deus. Ele marcou alguns com tinta e depois ele matou todos que não estavam marcados com tinta no escarlate. Ele vai dizer assim: ficando eu de resto. Por que ele fala essas palavras naquele livro de Ezequiel? Porque Deus preservou ele. Por que você está aqui hoje, irmão? Pessoas do seu lado morreram na pandemia. Pessoas que você amava morreram na pandemia. E você está aqui hoje porque Deus te perseverou. Deus preservou você para você perseverar em anunciar as maravilhas de Deus. Ao propósito que Deus preservou ele. Olha que coisa linda. Por que Deus preservou ele? Ele vai dizer: para que eu possa pregar. Viu que o Wagner colocou isso pregação antes
na palavra que ele trouxe? Por que Deus preservou ele? Para que ele pudesse pregar. Mas por que Paulo não morreu quando ele foi dado como morto? Por que Deus preservou Paulo? Para que Paulo continuasse pregando, cumprindo o ministério, cumprindo o propósito, cumprindo a obra. Por que Deus preservou você? Passou a pandemia, o anjo destruidor da parte de Deus veio, matou muita gente, morreu, até mesmo alguns eleitos diante do povo de Deus santo, Deus resgatou para si. Então por que você ficou? Porque Deus preservou você para anunciar, para pregar a palavra. Então pega essa palavra, toma coragem, começa a falar do amor de Deus, começa a pregar as maravilhas de Deus, porque Deus te chamou para pregar o Evangelho. Deus te chamou para pregar o Evangelho. Por isso que estamos preservados em Deus, por isso que a graça lhe sustém nesse altar, o pastor Silvio, o médico, você, o Fábio e muitos dos irmãos aqui. Para quê? Para anunciar, para pregar o Evangelho. Para pregar sobre as grandes obras do teu braço. Olha o que Deus fez. O salmista disse: ele operou no passado e eu pregava as maravilhas. Ele operou no presente, eu prego as maravilhas. Eu prego sobre o braço forte de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a doutrina chamada a onipotência de Deus. Que coisa fantástica, irmão, que coisa maravilhosa. E ele tinha essas convicções de quem era esse Deus para ele. O Deus que preserva os santos. Davi, na sua vida, ele, por vários motivos, você lê nos Salmos, parece que a vontade de Davi era parar. Já percebeu? Quando Davi faz algumas orações, alguns clamores, a percepção que temos é que a vontade dele era parar. Só que essa vontade, ele subjugava debaixo da promessa de Cristo, da promessa que Deus fez para Davi. E por causa disso, o próprio Deus alimentava com a sua palavra. Sabe por que você chegou até aqui e não parou hoje? Não foi por causa do pastor Silvio, não. Não foi por causa do Cipe Luciano, não. Não foi por causa do pastor Marcelo e João Pedro também, não. Sabe por que você está aqui até hoje? Porque Deus está te sustentando, está te preservando, está te alimentando para que o nome dele seja exaltado através de sua vida. Vou fazer uma aplicação em meus 10 minutos em sério. Será que nós temos visto hoje o que Deus tem feito na nossa vida? Hoje, olha para o lado, olha para o seu esposo, olha para a sua casa, olha para a sua vida, olha o seu entendimento sobre Deus hoje, olha as revelações que você hoje já tem da palavra, olha que como Cristo foi te moldando e você foi aprendendo, e a graça de Deus foi te alcançando, e você está entendendo as maravilhas do livro santo. Será que você consegue olhar e ver o que ele faz hoje, na sua vida? Será que você consegue continuar anunciando as maravilhas dele hoje? Será que você olha hoje e tem esse entendimento da sua perseverança, dessa graça que ele fez você da sua juventude até aqui? A mão de Cristo te guiou, porque não depende de você, porque se fosse pelas suas forças você já tinha parado, dado balde, abandonado, mas a mão dele está te guiando e te guiou e te guia até aqui, irmãos. É verdade, né? Será que você tem sido grato por isso? É verdade, meu Deus. Será que seu coração tem sido grato por esses acontecimentos? A terceira coisa que Davi tinha em mente, ele tinha essa mentalidade que Deus ensinou na sua juventude a palavra. Ele anunciou essa palavra no passado, ele anunciou essa palavra no presente para a sua geração. Olha que coisa linda, ele pregou no passado, a geração passada, ele pregou a geração dele, as gerações presentes. Olha o texto, olha para a Bíblia.
ó Deus, para que eu possa pregar sobre as grandes obras do teu braço, as gerações presentes, aos seus filhos. Será que você tem entendido que a geração está perdida? Será que nós temos entendido que essa geração está perdida, precisa desse anúncio de Deus, precisa dessas revelações da graça de Deus, da soberania de Deus? Será que nós temos anunciado isso para essa geração corrompida e perversa? O salmista aqui, ele mesmo velho, ele pregava o evangelho. Então, meu Amorim, olha para cá, Amorim, o senhor não tem desculpa da idade que o senhor tem não querer pregar. As irmãs de mais idade aqui não tem desculpa de não querer pregar pela idade, não. Davi teve esse entendimento. Ele pregava, ele anunciava para aquela geração as obras de Deus, a graça de Deus. E esse Deus que operou no passado, opera no presente, esse ele operará no futuro. Por que Davi não parava, irmão? Porque ele deveria pregar, porque ele pregando, através dele, Deus também ensinava aquelas pessoas, a sua geração, a transmitir esse evangelho para as gerações futuras. Através da pregação das maravilhas de Deus que ele falava, era trazendo entendimento que a próxima geração que viria ouviria falar sobre Deus. E a profecia de Davi se cumpriu, porque eu estou aqui hoje falando dele, das maravilhas que Deus fez na vida dele no passado, da maravilha que Deus fez na vida dele no presente. E hoje eu posso anunciar, você pode anunciar o Deus de Davi, esse Deus forte, esse Deus poderoso, esse Deus que preserva, esse Deus que tem um braço forte, esse Deus omnipotente, irmão. Então deixa Deus marcar o seu coração e entenda isso em nome de Jesus nessa noite. Que Deus é soberano, que Ele conhece todas as coisas. E Ele vai dizer, para mim encerrar, o versículo 3. E Ele vai dizer assim: se é para mim. Que coisa fantástica, irmão. Olha o texto. Se é para mim, minha rocha de refúgio. Irmão, se é para mim, a minha rocha de refúgio, sempre acessível. Lembra o que Cristo fez? Rasgou o véu. Lembra do acesso que nós temos hoje em Deus? Sempre acessível. A graça está acessível. Cristo é acessível. O amor de Deus é acessível, é. Aleluia. Sempre acessível, irmão. Sempre acessível. Pois decidiste salvar-me. Tu decidiste salvar-me aqui nessa aprendeu de manhã. Ele não tinha obrigação nenhuma em nos salvar. Ele não tinha obrigação nenhuma em nos manifestar as benevolências. Aí ele vai dizer: salva-me, pois decidi salvar-me, sim, é o meu rochedo e minha fortaleza. Então Deus que operou no passado, Ele opera no presente, Ele operará no futuro e preservará vocês, porque Ele é bom, Ele é a nossa salvação. Vamos ver aí. Vamos ler todos juntos, só até a vírgula.
Vamos lá? 1, 2, 3. Amém. A Bíblia relata o nome de um homem. Sabemos que o nome dele era Enoque. A Bíblia menciona dois Enoque, dois homens de Deus. E este Enoque, ele era pai de Matusalém. E é um relato para o meu e o teu conhecimento que ele andou com Deus. O que é andar com Deus? Porque a palavra de Deus diz que homem nenhum viu a sua face. Não existe relato de nenhum homem viu a face de Deus. Moisés pediu: eu rogo-te que me mostre a tua glória. Deus falou: eu vou te mostrar. Entra na fenda de uma pedra. Colocou a mão e só viu só pelas costas, a face não. E ele não se aguentou. A Bíblia fala que ele subiu ao monte, ficou 40 dias. Quando ele desceu, o povo não conseguia olhar para ele, porque ele ficou 40 dias andando com Deus. Como, pastor? Orando. Oração com Deus. Não responde para mim, não. Como está a sua andança com Deus? Como você está andando com Deus? Daqui um pouco vai dar um horário. Não sei se você vai jantar ou não jantou. Você vai deitar e amanhã você vai acordar. E amanhã, para a maioria, alguns trabalharam no dia de hoje, vai ser o primeiro dia da semana de trabalho. Você com medo de perder o seu horário, você vai colocar um relógio para despertar. Qual é o tempo de agradecimento àquele que te propiciou uma noite inteira de sono, de descanso? Qual é o agradecimento? Será que você tem a preocupação de iniciar o seu devocional? O início. Quanto tempo você tem parado para agradecer a Deus? Para pedir proteção a Ele? Para agradecimento, irmãos. O apóstolo Paulo diz assim: regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos, que as vossas petições, nós pedimos muito, seja transformado em oração. Enoque andava com Deus. A Bíblia fala que ele andou por 300 anos com Deus. Quanto tempo estamos andando com Deus? E será que estamos andando com Deus ou só se lembrando deles nas nossas necessidades? Pastor, os dias estão se abreviando, estão.
Mas quem está fazendo abreviar o dia é eu e você, é a humanidade. Porque ainda o segundo é segundo, o milésimo de segundo é milésimo de segundo, né? Parece que o tempo está passando mais rápido, né? E a Bíblia fala que os dias iam se abreviar. Então a Bíblia já relatava e se cumpre-se hoje na minha e na tua vida esse abreviamento. O dia, se Deus acrescentasse pelo menos mais umas 5 horas. Não, irmãos, é você que não está fazendo o seu horário. É que as fadigas da vida estão tomando o seu tempo. Você está deixando as coisas roubarem o tempo. E esse tempo, você vai querer resgatar ele de alguma forma. Se eu trabalho, eu preciso lavar roupa à noite, preciso cozinhar, preciso cuidar dos meus filhos. Os afazeres são muitos. Mas eu preciso remir de alguma forma. Eu vou ficar até um pouco mais tarde. E aí eu vou enxugar algumas coisas. Uma das coisas que o ser humano, como diz a minha mulher, os cristãos do século 21 estão fazendo é remir o tempo para o Senhor. O tempo do Senhor. Hoje as orações, você já acorda preocupado com o que você vai fazer no seu cotidiano, o que você vai fazer, o que você vai falar, o que você vai ter que fazer. E se por muitas vezes você até esquece de agradecer, levanta, vai escovar os dentes, porque já o relógio despertou, já estou atrasado. Hoje você já não tira mais um tempo para o Senhor. Um tempo de oração. Segunda-feira passada, aqui o nosso irmão Rafael estava explicando sobre a vida de Daniel. Daniel, um homem ocupadíssimo, governador de 127 províncias. A Bíblia fala que ele tirava 3 períodos do seu dia para a oração. Não fala para não passar vergonha. Quantas vezes você tem orado ao dia? Você tem tirado um instante para Deus? Nós sabemos que Deus tem N maneiras de falar conosco. Ele manifesta a sua glória através das plantas, do mar, do ar. A Bíblia fala em Isaías que a terra está cheia da sua glória. Então a glória de Deus é manifestada de várias maneiras. Ele usa profeta, ele usa o animal, ele usa quem ele quer para poder falar com você, mas você só tem um meio de falar com ele: através da oração. Uma palavra que está na boca do cristão hoje é: mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe porque eu não oro. Eu esqueci, a minha vida está tão... Mas Ele quer um contato conosco. Ele quer se relacionar, irmão. O Espírito Santo, ele é vivo. Ele falou: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês só, eu vou deixar um Consolo.
Consolador. Deus sabe de todas as coisas, sabe, mas Ele quer ouvir o teu clamor, como Ele disse para Jeremias, Ele disse: clame a mim e eu vou responder. Ele quer ouvir a minha, a tua voz. No início, quando Ele criou o homem, Ele criou para um relacionamento. A Bíblia fala que todo o entardecer, velho, Ele ia até Adão se relacionar, irmãos. Até hoje Ele não mudou. Ele quer um relacionamento com você. Enoque, ele não conheceu esse homem, ele não morreu. Ele foi arrebatado. Deus o tirou. Ele não sentiu a dor do pecado, do salário. Ele não recebeu esse salário, que o salário do pecado é a morte. Ele tinha intimidade. Deus quer ouvir. Às vezes passamos por tantas situações. Às vezes reclamamos para muitos. Falamos com o vizinho, falamos com o amigo, falamos com o pastor, mas não falamos com Deus. Não contamos as nossas mazelas ao Senhor. Já não tiramos mais o tempo. Um tempo de qualidade, irmãos, para Deus. Se alegramos quando ouvimos de falar de um passeio, de uma chácara, de um parque, de uma viagem. Se alegramos tanto. Mas já não se alegramos tanto quando ouvimos um convite. Vamos à casa do Senhor. Vamos lá ter um contato. A oração tem um poder extraordinário. A arma das nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais. Através da oração, eu e você podemos mover as potentes mãos do Senhor ao nosso favor. Isaías entrou na casa dele, entrou no palácio, foi até o Ezequias e falou: ei, põe tua casa em ordem, tu vai morrer, acerta a tua casa. O Senhor mandou o profeta. Isaías deu um recado, fez o que Deus mandou fazer e saiu. Ezequias, homem que andava com Deus, diz a palavra de Deus que ele foi ao canto da parede e se pôs a orar ao Senhor, dizendo: Deus, tu sabes o meu comprometimento. Será que nós podemos orar assim e falar isso para com Deus? Deus, meu casamento está assim, Deus, e tu sabes o comprometimento que eu tenho. Será que eu posso?
A minha casa está deste jeito, a minha vida está de ponta cabeça, Deus, mas tu sabes o quanto eu sou. Será que eu posso? Será que eu estou sendo fiel com Deus? Será que eu estou tratando as coisas de Deus como se deve tratar? Ou, se eu não estiver fazendo nada, eu vou no culto. Ou então você fala com Deus: Senhor, tu sabes que eu trabalhei o dia inteiro para o homem e eu estou tão cansado. Então tu entende porque eu não vou. Ele fala: não quero sacrifício. Eu quero um contato com vocês. Eu quero que vocês expressem. Vocês podem pedir, eu posso tudo. Nada é impossível para mim. Mas eu queria um dia que vocês tivessem um espaço de tempo. Tirasse um tempo para mim. Não quando só você está necessitando. Bom, seja sincero, responda para você mesmo. Vocês, quando vocês estão festejando, vocês já pararam numa festa e falaram: oh Deus, muito obrigado por essa alegria que eu estou sentindo aqui na festa? Não lembro, irmãos. Porque Salomão fala que é melhor você estar numa casa de luto do que numa festa. É melhor você estar num velório do que estar numa festividade. Sabe por quê? Porque no velório você lembra de Deus. No velório você vê a fragilidade do ser humano. A oração, ela tem um grande poder, irmãos. Elias, através de uma oração, ele ordenou um chove, ele pediu para Deus. O rei Josafá, ele salvou uma nação. Em uma oração. Vocês já oraram e Deus já respondeu imediatamente? Tem oração que é imediata, mas tem oração que demora. Abra vossas Bíblias no livro de Daniel. Olha a oração de Daniel. Depois está lendo capítulo 9, 18. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve, abre os teus olhos, olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, pois não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossa justiça, mas tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos. E põe a mão, e põe mãos à obra, sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo clamam pelo teu nome. Aqui
Daniel levanta o clamor. Quantos já ouviram falar sobre, ouve-se muito falar sobre o jejum de Daniel? Quantos dias foram? 21 dias. Fala com o próximo. Enquanto estava ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo nome santo de meu Deus. Sim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora da oblação, da oração da tarde, e ele me instruiu e falou comigo, dizendo, sem intimidade: Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das tuas súplicas, oração, saiu a ordem e eu vim para te declarar, pois que és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas como praças e tranqueiras, e reedificará, mas em tempo angustiosos. E depois de 72 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de ver destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados sobre as assolações. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. A Bíblia fala em Daniel que por 21 dias ele orou, e Deus mandou um recado para ele, falou: desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi a sua oração. Temos um costume de começar a orar, fazer uma petição e esquecermos. Mas saiba que as tuas orações foram ouvidas lá no céu. E Deus, Ele não age no meu tempo, no seu tempo. Nós somos o Cronos, e Ele o Kairos. Deus ouviu as nossas orações, mas abandonamos, esquecemos das nossas petições. Mas a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. A Bíblia fala: Ele ouviria e Ele não responderia. Tem uma resposta de Deus. Só que quando as coisas ficam bem, nós parece que nós não precisamos de Deus. Para muitos, Deus é uma. Ele é meu Deus só quando eu preciso. Ele é um gênio da lâmpada. Esfrego e quero que Ele apareça e diga: o que queres que eu te faça, meu mestre?
requer uma qualidade da minha e da tua oração. Tiago foi morto à espada. A Bíblia relata, Atos capítulo 12. Pedro foi preso, ficou numa prisão. 16 guardas, 16 guardas prendiam Pedro, cadeias, algemas, preso aos pés. Mas tinha uma igreja orando por ele. A igreja estava orando por Pedro. Diz a palavra do Senhor que Deus enviou um anjo e libertou Pedro. Pedro não acreditava. Quando ele chegou à casa onde estava a igreja reunida em oração, diz a palavra que a menina, ele bateu na porta, a menina veio ver e ela não abriu, ela voltou para trás e respondeu. Falou, é Pedro que está à porta. Disseram, está louca, Pedro está preso. Eles estavam orando pela liberdade de Pedro, mas não estavam crendo. Às vezes nós entramos, mas entramos com pouca fé. A Bíblia diz assim, aquele que se aproxima, é necessário se aproximar com fé, é pedir com fé, irmãos. Eu quero que as coisas aconteçam, eu peço, e em pouco tempo eu desisto. Eu quero que Deus salva, eu quero que Deus liberta, mas em pouco tempo eu paro, né? Mais fácil eu largar, abandonar. Esse não tem jeito, tem, irmãos. Ana, na sua oração, ela falava lá, a Bíblia fala que ela, todo ano ela subia, não foram poucos anos, e ela queria um filho, até que um dia ela subiu, e ela, angustiada, com dor de alma, ao ponto do desespero, da ansiedade dela, ela ser qualificada como uma mulher embriagada por ele, mas ela falou, eu sou angustiada de alma. E veio o filho, Samuel. Deus concedeu. O problema maior é que nós entramos, como diz aqui, tem pessoas que acham que tem o direito de encostar Deus na parede, ao ponto de dizer, se o Senhor não fizer, eu paro. Tem gente que entrou aqui dizendo, se o Senhor não falar comigo, eu vou te abandonar. Quem é você? Quem somos nós? A mulher do fluxo de sangue, diz que ela só tocou. Não foi em Jesus, ela tocou na orla do seu vestido, na vestidura de Jesus. E ele parou e ele falou, alguém me tocou. Ao ponto que os discípulos falaram, mas muitos te apertam. Apertar é uma coisa, tocar é diferente. Tem que ver que tipo de oração que você está fazendo a Deus. Você está o apertando ou está tocando? Procuramos andar com Jesus em todo o tempo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Colocou as vestes brancas. Está purificada. Eu estou só te esperando Cristo. Se Jesus voltar, tira uma das 10 virgens e pula para o lugar de uma das 10 virgens. Como está a sua lamparina? Está
Está cheia do azeite? Será que estamos aguardando a Cristo realmente? Porque a Bíblia diz que nós não sabemos a hora e nem o momento, mas a qualquer instante Ele pode voltar, talvez nas nuvens, ou se lhe faltar o fôlego de vida, como vai estar as nossas vestes? Como vamos se apresentar diante de Deus? Porque não vai dar mais tempo. Como estão as nossas lamparinas? A Bíblia fala, se você está contente, cante. Você está alegre. Tem alguém doente? Comunique aos santos e ore. A oração, irmãos, nós temos negligenciado, achando que por um dia ele ter tirado o pastor Silvio do lamaçal do pecado, do vício, da bebedice, da droga, ter feito eu parar de fumar, de se prostituir. Qual é o benefício que eu fiz para o reino? Nenhum. Benefício só próprio. Como gratidão de um dia ele ter me tirado lá do estrado, do chato, do outro, e ter me colocado em algum lugar para se assentar junto aos príncipes, aos filhos do rei. Eu tenho que ser no mínimo grato. E essa gratidão, irmãos, não é no culto só. Eu tenho que estar feliz, até quando eu estou cansado do meu trabalho. Senhor, muito obrigado, Senhor. Sabe por que eu me cansei, Senhor? Porque o Senhor me deu o trabalho. Você não pensa nisso, irmãos. Você não está andando com Deus. Você vê os líderes dessa igreja clamando, pedindo para que vocês venham para o culto. Irmãos, a Bíblia falou: se tiver 2 ou 3, eu estou. Mas é bom você divulgar o nome de Deus, você pregar o Evangelho, as boas novas de Cristo. É você querer sentir empatia, irmãos, para que vocês sintam o mesmo que eu sinto. E às vezes tornamos chatos. Muitas vezes até, sei lá, mas é que nós queremos que vocês tenham essa intimidade com Deus, para que vocês criem esse relacionamento. A Bíblia fala, o apóstolo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus, ele não constitui só de palavras, só de falar. Não adianta eu falar, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Não. Aquilo que o Hélio falou aqui, nas atitudes, às vezes você vai pregar calado, irmãos. As pessoas vão olhar para você e ver que você é um homem de Deus. Não, eu sou homem de Deus só na igreja. Senão eu vou parecer santarrão no trabalho. Não, irmãos. Em todo tempo estejam alvos
as vossas vestes. Em todo tempo. Deus quer que você ande com Ele. Tire um tempo. Tem pessoas aqui que acordam cedo, não acorda? 6 horas. Tem alguém que acorda 6 horas? 6 horas. Tire. Coloca 5:30. Vai. 5:30, eu acho para despertar. Pega essa meia hora, costume. Vai para um lugar. Não quero acordar a minha mulher. Não quero acordar a Janaína. Vai para a cozinha. Tire meia hora de qualidade com ele. Bate joelho no chão. Diga: Senhor, eu separei esta meia hora, porque eu acordei, eu deitei ontem, dormi, como diz o Salmo. Acordei e me levantei porque o Senhor me sustentou. E por o Senhor ter feito isso, eu quero conversar meia hora com o Senhor. Ele te chama de meu amigo. Mas que amigo é esse que não? Você é meu amigo, Breno, nós não conversamos. Nós não se relacionamos. Que amigo? Aí você diz que você é amigo de Deus. Se o que você dá é o que sobra para Deus, é o que sobeja. Sobrou esse tempinho aqui. Tomara que o pastor não fale demais, porque amanhã tem que acordar, já está preocupado com o dia de amanhã. Tire um tempo com Deus. Aí faça a prova com Ele. Faça a prova com Ele. Tire um período aí você se relacionando com Ele, você vai ficar mais amigo dele. Pare para pensar. Se você tivesse um amigo, estou falando amigo, não é colega, amigo, e você tivesse todo o poder do mundo, como o meu amigo tem, meu amigo Jesus. Aí você fala: meu amigo Jesus, eu queria tanto. Você acha que eu ia te negar? Eu não ia te negar. É meu amigo está querendo, e eu tenho. O meu amigo quer e eu tenho para dar. Você acha que você não? Assim é Cristo. Às vezes, estamos subestimando o nosso Jesus. Mas nesta noite, o recado é: comece a andar com Deus. Tire um tempo para Deus. Não para só. Não só vá até Ele para pedir, mas vai para agradecer. Se precisar pedir, peça, porque nós somos pintão mesmo. E Ele tem para dar. Ele pode dar. Nada é impossível para Ele. A única coisa que Ele quer é ouvir você dizer: ei, meu amigo, cheguei para falar contigo. Precisamos tanto de um amigo. Às vezes passamos por situações. Essa semana foi uma semana difícil. Muito difícil. Os acontecidos. Muitas coisas aconteceram. E não somos super homens, somos falhos, somos, como diz a Bíblia, Elias tinha os mesmos sentimentos de que qualquer um.
E às vezes sentimos sozinhos. Pastor, às vezes se sente sozinho. Mas Paulo vai ter um amigo, a Cristo. Aí depois ele vai colocando, você não precisa nem pedir. É impressionante. Aí ele fala, meu amigo está precisando de um consolo. Aí vem uma pessoa e fala uma palavra. Aí vem um ímpio e fala uma palavra de consolo. E vem isso e você fala, eu só tenho que agradecer a Deus por essa amizade. Até aqui nos ajudou o Senhor. E a palavra é: seja amigo de Cristo. Faça com o menor. Ande com Cristo. Amém? Se coloque de pé.